Consegue me ouvir? Irmãos, pode tomar teu assento. Em nome de Jesus. Eu sou Cláudio, pela misericórdia, bondade, fidelidade do Senhor, obreiro da casa do Senhor, casado com a Angélica, que já foi apresentada ali, e pai da Eloá. São as coisinhas mais fofinhas que eu tenho no meu coração, na minha vida, né? Já casado há 30 anos com a Angélica e juntos já temos 37 anos. Já estou com a Angélica desde 5 de março de 1989. Então, o tempo que a gente tem junto aí nessa caminhada, Deus tem abençoado a nossa vida, a nossa família. E sou grato a Deus, né, irmão, por tudo que o Senhor Deus tem feito na minha vida. Amigo íntimo de muito tempo. Carlão, pastor Carlão, amigo íntimo de 1900 alguma coisa de Michele, missionário Michele, amigo de Zeca, que não está aqui conosco hoje, mas fico feliz, irmãos, porque eu estava em casa, estava tirando um período de oração na madrugada, pedindo a Deus uma palavra. Né? O Senhor Deus já tinha confirmado, mas a gente sempre... É Fabrício, né? Como pastor? Pastor Fabrício. A gente sempre pede uma confirmação de Deus. E quando o Senhor, na tua oportunidade, começou a falar aqui, aí eu chamei a Michelle, sentou do meu lado, falei, rapaz, o homem vai falar, ele vai falar tudinho. Rapaz, eu tematizei o que eu vou ministrar ao coração dos irmãos. Irmãos, eu confesso, embora não pareça, eu estou nervoso, tá? Estou tremendo, né? Por quê, irmãos? Eu não vou falar de mim. Eu vou falar de Deus. Eu não estou em qualquer lugar, eu estou na casa de Deus. Então, quando uma coisa é você, numa entrevista, falar de si próprio. Eu tenho essas aptidões, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Mas quando você vai falar de Deus, aí nós temos que ter o quê? Reverência. Quando você vai falar de você mesmo, rapidamente eu me apresentei aqui, falei da minha esposa, da minha filha, do meu casamento e tal, tranquilo. Agora você começa a falar de Deus, aí você tem que adotar um outro tipo de postura. Amém? E corroborando aqui com o que o pastor Fabrício falou, que os demais irmãos, até o diácono Rodrigo falou, olha o tema que eu dei para a palavra. Aprendendo em meio às lutas. Ele falou do juiz Inico, não foi? Você falou do juiz Inico e o pastor Fabrício, se não me engano, falou de Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7, 8 e 9. Foi isso que ele falou aqui. Então, irmãos, eu sou daquele que fico ligado no culto, prestando atenção nas coisas. Sabe, não é, né? E é o certo a gente prestar atenção nas coisas. Tá ligado no culto, tá conectado. Eu gostei muito da Sara. Cadê a Sara? Sara. Que menina espontânea. E a pequenininha também. Que menina espontânea. Irmãos, a gente precisa um grande lugar para sentir a presença de Deus. Não, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. A nossa igreja tem uma estrutura muito boa e tal. Só que lá habita Deus, aqui também habita Deus. E aí eu pude ver a alegria da Sara fazendo a coreografia, cantando ali. Que voz poderosa. Essa é crente pentecostal, essa é placa preta. Né? Não, ela é fogarela. Né? Hoje estou falando de placa preta, pessoa original, está sendo criada e forjada. Forjada, os filhos sendo criados e forjados na casa do Senhor. Melhor coisa que tem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, irmãos. E eu quero falar de luta, eu quero falar de tribulação, mas eu quero falar também de resolução e poder de Deus. Que às vezes a gente pensa que a vida do crente é só luta, é só batalha, né? Não é isso. Nós temos um Deus que é por nós, né? Que o diácono falou ali, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Estou corroborando aqui com tudo que eu ouvi até agora, e na tua oração também. Quando você orava aqui, e tem a ver com o que eu vou estar falando aqui. Vamos lá, meus irmãos. Abre comigo. Carta aos Efésios, capítulo número 6, versículo de número 10. Eu gosto, irmão, do ensino da palavra. Né? Vou administrar a palavra, mas eu tenho um chamado maior, eu desconfio para o ensino. Efésios, capítulo número 6, versículo de número... Vamos para o versículo de número 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Prometo ser breve.
e cumprir aqui o horário que me foi proposto para poder voltar outras vezes, né? Amém, irmão? Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, ó. Portanto, a minha versão é um pouco diferente, tá, irmãos? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos os lombos com a verdade, ou melhor, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E corroborando com o que o pastor Fabrício falou ali, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Corroborando, por isso que eu estava falando aqui, quando ele estava ministrando a palavra dele, eu falei, meu Deus, revelou para esse homem aí, até cochichava ali com a Michele. Irmãos, essa carta aqui foi endereçada ao povo que morava na cidade de Éfeso e foi levada por Tíquico, um amigo de Paulo. Paulo, aqui neste período, ele estava preso numa prisão domiciliar, mas estava acorrentado. Ele estava acorrentado, embora pudesse ir e vir, mas não com tanta liberdade assim. Uns defendem que ele estava numa prisão, num cárcere, mas eu vou ficar com o que é mais comum de se ouvir, que era uma prisão domiciliar. E ele estava guardado por um guarda. Irmãos, o sistema romano, eles tinham algo muito interessante sobre o seu poderio militar. Por quê? Eles se dividiam em legião. Legião era um grupo formado de 4.600 a 6.000 soldados, muito bem preparados. Abaixo da legião vinha a corte, que compreendia entre 460 a 800 soldados. E abaixo da corte vinha os centuriões. Por todas as vezes que Jesus se dirigiu ao centurião ele era responsável por 80 a 100 soldados, por isso que é centurião. Então, Paulo estava sendo vigiado, estava sendo guardado por um desses guardas. Esses guardas eram a tropa de elite de Roma. Quem já assistiu o filme Tropa de Elite? Eram uns caras, a gente vê assim, que não estava para brincadeira. Quando você fala tropa de elite, era o que tinha de melhor. E quando a gente fala na guarda pretoriana, a gente fala dos soldados romanos, soldados bravos. Quem assistiu aquele filme 300? Então, eles se trajavam daquele jeito. E é o jeito que eu trouxe aqui para mostrar para os irmãos. Eu gostaria que o pastor Carlão sentasse ali também, que ele é muito curioso. Só que vai ter que matar a curiosidade ali. Essa aqui, ó, eu trouxe especial aqui para os irmãos poderem ver do que a gente está falando, ó. Tá vendo aqui, ó? Os irmãos conseguem ver aqui? Sim. Aqui, ó. Aqui era a edumentária, a vestimenta, a veste de um soldado romano. E a gente falou aqui, irmãos, de algumas coisas. A gente falou aqui, fala sobre oração, fala sobre luta, fala sobre tribulação, fala sobre dificuldade. Só que a vida do crente não é só de batalha, luta e dificuldade. Aqui, Paulo estava preso. E ele, em meio à dificuldade, ele consegue tirar, Sarinha, ensinamentos. Tem uma frase que as pessoas dizem que a bonança é a pior ensinadora. Você não vê muitas das vezes, você não vê um cristão, uma pessoa dando glória em meia bonança. Em meia bonança está tudo tranquilo, né? Tá suave e tal. Você às vezes vê um cristão dando glória, pedindo ajuda do Senhor em meio às lutas. Quando falta um recurso financeiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou um aluguel, ou suprir a necessidade da família. Isso é luta.
Ainda mais porque, irmãos, nós cristãos, nós temos um nome a zelar e um nome a honrar. A gente não carrega só eu, Cláudio Luiz de Oliveira. A partir do momento que eu conheci Jesus e comecei a andar com Cristo, eu não carrego só meu nome. Eu carrego a imagem e o nome de Jesus. E pensa bem se nós, como cristãos, irmãos, fomos inadimplentes. Não vem para aquele Cláudio não, que não paga ninguém vivo. Fica difícil. E batalhas todo mundo tem. Aqui, Paulo, vendo o soldado, e segundo que eu fui buscando nos estudos, era exatamente esse tipo de indumentária que ele usava, esse tipo de roupa. E cada traço aqui da roupa diz respeito a alguma coisa. Aqui, esse colete aqui, ele protege os órgãos vitais. Aqui, protege todo o corpo, o escudo. Por quê? Com o escudo você se direciona, você segura daqui, segura dali, dado, flecha. A espada do Espírito aqui, o soldado usava uma espada de luta, de guerra, de batalha. Só que Paulo traz isso, irmãos, para o âmbito espiritual, irmãos. Ele conseguiu ver em meio à tribulação, pastor Fabrício, diácono Rodrigo, ele conseguiu ver em meio à tribulação tirar proveito. Porque é na tribulação, é na batalha, é na luta que a gente aprende a conhecer Deus. Não é só no momento de bonança. Porque as pessoas costumam relacionar estar bem de vida a ter questões financeiras resolvidas. E com Deus não é assim, irmãos. E com Deus não é assim. O que o salmista chega a dizer? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que o salmista também diz? Fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência passar fome. Irmãos, as necessidades supridas é muito bom. Só que aqui, guardado por um soldado desse aqui, irmãos, que não era qualquer soldado, era da tropa de elite, Paulo consegue tirar ensinamentos. Agora eu pergunto para mim e para você, o que nós temos tirado de ensinamento das lutas que nós temos passado? Nós temos murmurado? Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar, nada dá certo para mim. Ou a gente tem glorificado o nome do Senhor, sabendo que lá na frente, o Senhor Deus, ele tem um escape para mim e para você. O Senhor nunca deixa ninguém desamparado, irmãos. Nunca deixa ninguém desamparado. Mesmo nessa situação aqui onde Paulo estava sendo severamente vigiado, porque ele ainda estava para ser sentenciado à morte. Então está na prisão. Ele escreve ao povo de Éfeso e manda o amigo Tíquico levar a carta. Isso aconteceu em 60, 62, depois da morte de Cristo. Diz assim os relatos históricos. E aqui, irmãos, o interessante é que fala sobre os dardos inflamados do maligno. O que seria isso hoje em dia? Fofoca, calúnia, difamação, coisas que vêm sobre a vida de qualquer pessoa, ainda mais quando você se torna um cristão, e você tem que dar um bom testemunho. Uma coisa, irmão, é você dar aquele bom testemunho forçado. E outra coisa, quando Cristo habita em nós, a gente fazer de modo natural. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará a meu favor. Glória a Deus. É isso que quer dizer aqui. E esses dardos inflamados aqui eram usados nas batalhas, como flechas menores. Embebedava em óleo, já tinha, e uma mistura que eles faziam. Quando isso saísse da flecha, saísse do arco, atingia o objetivo e causava muito estrago. Por isso, os dardos inflamados. Só que para mim e para você, a única coisa que vai servir aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma outra coisa aqui, irmãos, embora ele esteja bem preparado, o nosso joelho no chão. O cristão não deve, eu, você, nós, bater boca. Porque ele diz o que lá? A nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados, as potestades e as hostes celestiais que atuam no meio da maldade. É isso que é a nossa luta. A nossa luta é desse jeito. O joelho no chão, clamando ao Senhor, autor e consumador da fé. A minha fé,
A sua fé, a nossa fé, embora que seja pequena, é o suficiente para mover o coração de Deus. E Paulo, muito esperto, escreve essa carta, pede para Tíquico levar, porque ele já tinha recebido informações do que estava acontecendo. Ele já tinha recebido. E munido dessas informações, eu vou escrever aqui. E ele viu o soldado passar para lá e para cá. Vou escrever sobre esse escudo. E por que também? E ele vai fazendo uma metáfora. E vai colocando aqui, ó, tudo para o meu e o teu ensino. Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Inclusive essa porção que a gente acabou de ler ali. Efésios capítulos 6, do 10 ao 17. A gente não leu o 10, mas compreende tudo aqui dentro, irmãos. Por quê? Batalhar para o cristão é todo dia, irmãos. A nossa batalha é todos os dias. Quando você levanta, você já está batalhando, já está guerreando. Deus te permitiu, permitiu a gente abrir os olhos e contemplar mais um dia. Isso já é motivo para a gente dar glória a Deus. Aleluia. Né? E não murmurar, irmão. E nós, eu estou dizendo nós todos, às vezes a gente murmura. Às vezes a nossa necessidade tem sido suprida, Deus tem nos abençoado e a gente murmura, irmãos. É comum, infelizmente é comum, irmão. Até que o Espírito Santo tem. Opa, a você, me perdoa. E quando você e eu, nós estamos no propósito de jejum. Né, pastor? Estamos no propósito de jejum, né, Carlão? Propósito de jejum ali, firme. Aí tem que vigiar, aí que tem que vigiar dobrado. Porque os dardos inflamados do maligno, tá jejuando, tá consagrando, tá subindo monte, tá abrindo mão de uma refeição que fortalece o corpo físico. Aí que vem os dardos inflamados, irmãos. Aí que você, eu, nós temos que estar mais vigilantes, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o meu, o seu, o nosso sacrifício não é vão no Senhor. Nada que você faz em prol do Senhor é vão, irmãos. Só que para agradar o coração do Senhor, nós temos que mortificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Aqui o soldado está fortalecendo o quê? A carne. A carne está se protegendo, né? Toda essa indumentária que protege o soldado, irmão. Mas a gente não precisa disso. Uma que nós não somos soldados, nós somos soldados de Cristo. E vivemos uma outra era. Uma era de intimidade com o Senhor Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele fala que quando Jesus morre, o véu do templo, uma das coisas que acontece, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, dando livre acesso a mim e a você. Glória, não precisa de intermediário. Eu e você, a partir do véu, Judite, ter sido rasgado de cima a baixo, tivemos acesso ao Senhor. E o Senhor Deus, ele estendeu os braços. Vem, meu filho. Não tem um louvor? Vem, filho amado, meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo. Glória! Foi aberto o acesso para nós, irmãos. Para todos nós. Esse acesso a gente nem era merecedor. A irmã Judite acabou de contar um louvor aqui que Carlos ama esse louvor da harpa. Eu sei disso, né? A gente é amigo, né? Porque você me ama. Eu não posso, né? Não posso explicar. Irmãos, a gente não era merecedor de nada, mas a graça, através da misericórdia do Senhor, a graça nos foi dada. O livre acesso a mim e a você, irmão. Qualquer coisa, meus irmãos, não mexe comigo não, que eu vou falar com o papai, hein? Né? A Sara e a Estela, né? Acontece qualquer coisa assim. Eu vou falar para meu pai. Que o pai, né? Que o pai o que é? A figura que protege, a figura que traz o alívio, traz o refrigério, né? Depois que elas crescerem, casarem e já não estiverem mais sob a tutela do pai Fabrício, pai terreno,
mas vai estar sob a tutela do Pai espiritual, Pai Deus, Pai celestial. Ele vai falar assim, o que você falou? Ah, não, eu vou falar com o papai. Seu pai, você não mora mais com meu pai. Não moro, mas eu vou falar com o pai de todos nós. Porque ele não entende, né? Não faz isso, não. Você falou isso, eu vou falar com o papai, não vou nem bater boca com você, não vou discutir, porque a minha luta não é contra a carne, é contra a sangue. Eu vou levar essa luta lá para cima, lá para o alto. E depois você resolva com o papai. É assim, irmãos. Essas coisas assim a gente tem que resolver desse modo. Passou-se o tempo que as coisas eram resolvidas deste modo. Agora, irmãos, a partir do momento que temos Cristo atuando na nossa vida, é nova vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, aquele que está em Cristo é nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez para mim e para você, irmãos. Para mim e para você. Tudo se fez novo. Na vida de Paulo se fez novo. Né? Teve o nome mudado. Melhor do que ter o nome mudado, teve as atitudes mudadas. Um homem que era perseguidor de crente, tinha ordem até para matar crente. Passa a ser perseguido e com ordem para ser executado. Ordem essa que depois, no final da vida de Paulo, os irmãos sabem que ele foi executado. Só que o que ele diz? Para mim, o viver é lucro, mas o morrer é Cristo, ou vice-versa. Né, irmãos? Ele via isso. E em determinado momento, quando Paulo está prestes a ir para Roma, desce um homem, um profeta, de nome, se eu não me engano, né, Ágapo, se eu não me engano é Ágapo. Tinha filhas virgens que profetizavam. E as pessoas estavam reunidas ali na casa, orando em prol de Paulo. E desce ele chega na casa, profeta Judite, profeta, pega o cinto de Paulo e fala assim, olha, e Paulo estava no recinto, no lugar na casa. Ata o cinto de Paulo às próprias mãos e os pés, assim farão com um homem que é possuidor, que é dono desse cinto aqui. Ao invés de Paulo, irmãos, falar assim, então não vou não, que é talvez o que eu faria, o que você faria, não vou não, já que eu vou passar por isso aí, vou morrer. E o que ele fala? Eu estou disposto a padecer, a morrer. Estou disposto a padecer e a morrer pela causa do Evangelho. Isso, irmãos, isso até nos envergonha, né? Isso até nos envergonha. O homem estava disposto a padecer e, se possível, inclusive, o que aconteceu, morrer pela causa do Evangelho. Que ele via que isso era lucro, era ganho. E às vezes nós, irmão, negamos a Cristo por uma coisinha tão pequena, por ego, como foi falado aqui na oração, né, por situações que nos incomodam, a gente troca, às vezes, Cristo por qualquer coisa, irmão. Isso entristece o coração dele. Nós fazemos isso, mesmo sendo cristãos, cheios do Espírito Santo, infelizmente, a gente, impreterivelmente, no nosso subconsciente, ou até, infelizmente, conscientemente, a gente acaba fazendo isso, irmãos, negando a Cristo. Mas Deus é tão bom, que nos capacitou e nos fortaleceu na força do seu poder. Porque se é por nossa causa, a gente não dá um passo a mais. A gente não vive mais a nossa causa. A gente vive a causa do Evangelho, calçando os pés com o Evangelho da paz. E onde eu e você pisarmos, nós somos mensageiros de Cristo Jesus e devemos cumprir. Nós somos, irmãos, a gente, no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, nós somos agentes infiltrados do Senhor Jesus. Estamos infiltrados. Aonde você está, onde eu estou, onde nós estamos, há sempre alguém precisando de algo da parte de Deus. E eu não falo de questões de ordem monetária, financeira. Eu falo muitas vezes, irmão, de um abraço, de um afago,
de uma palavra de Deus, de uma oração. Eu sei, irmãos, que a gente pisa em vários tipos de ambiente. E esses ambientes precisam de mim e de você. Não mais de uma espada física, né? Que às vezes a nossa língua é como uma espada. A própria palavra diz isso, que devemos vigiar no que a gente fala. O que contamina é o que sai, não o que entra. Não mais, mas sim como novas criaturas, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos entenderam essa simples palavra? Queria que os irmãos se colocassem de pé, para a gente estar orando, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa fortalecer a mim, a você, a nós, a nossa família, a todos que um dia decidimos caminhar com Cristo. Não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada muito proveitosa. E isso nos levará à vida eterna. Feche seus olhos, bota a mão sobre o seu peito, assim como ponto de contato. Pai bendito, Pai de amor, queremos tributar ao Senhor o louvor, a adoração, a gratidão, por estar na tua casa, adorando o seu santo nome, compartilhando essa palavra com nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por muito que eu ouvi e vi neste lugar. O Senhor verdadeiramente está na casa, testificou a palavra que ministramos aqui, através de tudo que ouvimos, através da oração, através da tua palavra que foi ministrada aqui pelos seus filhos também. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, quem passar por essas portas e quem tiver o prazer, o privilégio de entrar e sentar aqui para receber a tua palavra, meu Pai, de bom grado. Tome em suas mãos os dirigentes aqui dessa casa, na figura do pastor, na figura dos obreiros aqui, dos missionários, do meu amigo Carlos, da Michele, do pastor Fabrício, que o Senhor continue abençoando o corpo de obreiro da casa, a membresia, e que nunca venha faltar o principal, que é a tua palavra, Pai. Aleluia. Entregamos esse povo lindo nas tuas mãos e te glorificamos em nome de Jesus. Você diz? Amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade.